Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para tratarmos sobre princípios que se aplicam ao processo do trabalho. Eu não quero com isso dizer que esses princípios apenas se aplicam ao processo do trabalho. Esses princípios também se aplicam ao processo civil. E vamos tratar, na aulinha de hoje, nós vamos trazer dicas sobre dois princípios de suma importância. O primeiro princípio que eu queria tratar hoje seria o princípio da eventualidade. Professor, o que é que significa o princípio da eventualidade? Gente, o nome já nos traz um caminho a seguir. Algo eventual. O que é isso, professor? Toda matéria de ataque, o autor deverá alegar na sua petição inicial. E toda matéria de defesa, o réu deverá alegar em sua contestação. Ou seja, se alega um fato, uma alegação, eventualmente não sendo aceita, tem-se esta outra. Eventualmente não sendo aceita, tem-se essa outra. Ou seja, toda matéria de ataque, toda matéria de defesa tem que ser apresentada em um momento só, pelo autor na petição inicial. Autor, eu me refiro a reclamante. Pelo réu, me refiro reclamado na contestação. Não se admite a possibilidade de você arguir matérias em etapas. Tanto é que o nosso ordenamento jurídico, ele não admitiu a contestação por etapas. Toda matéria de defesa tem que ser alegada em um único momento. O nosso legislador, ele não admite contestação por etapas. Inclusive, pessoal, não se admite contestação de forma genérica. Aquela contestação de forma genérica, negativa geral, não. Se você apresentou uma contestação de forma genérica, aquela negativa geral, olha, excelência, as pretensões do autor deverão ser julgadas improcedentes. Isso é uma tese de defesa genérica. Isso é uma contestação genérica, ela será tida como inexistente. Prestem atenção nos artigos 300 e 302 do CPC. Lá vocês vão ver, olha, réu, se você quiser se defender, alegue toda a matéria de defesa em um único momento, sob pena de preclusão. Porque se você não alegar toda a matéria de defesa em um momento específico, que é a contestação, você não vai poder alegar em outro momento, porque houve preclusão, o tempo passou, preclusão temporal. É a mesma coisa do autor. Se o autor não alegou toda a matéria de fato, toda a sua pretensão inicial, regra geral, ele não vai poder alegar em outro momento não, porque o tempo passou, houve preclusão temporal. Por exemplo, se eu sou réu, se eu sou reclamado, e tenho uma defesa a elaborar, eu tenho que alegar toda a matéria preliminar, eventualmente não sendo aceita, eu posso alegar prejudiciais de mérito, a exemplo de prescrição, decadência, e eventualmente não sendo aceita, entrar no mérito propriamente dito. Lembrando, não se admite contestação por etapas, não se admite contestação de forma genérica. Contestação de forma genérica, nós vamos ver, é como se fosse uma contestação inexistente. Pessoal, eu estava analisando e vi que alguns alunos tiveram uma dúvida. Professor, eu pesquisei a CLT e a CLT, em momento algum, diferentemente do Código de Processo Civil, que trata de forma expressa sobre o princípio da eventualidade, em específico no artigo 300 e no artigo 302 do CPC, a CLT nada trata. Quer dizer, então, que não vamos aplicar o princípio da eventualidade ao direito processual do trabalho? Vamos aplicar sim, com base no artigo 769 da CLT, que diz que quando houver lacuna, nós iremos nos utilizar de forma subsidiária do direito processual comum.
desde que compatível com os preceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, pela CLT. Após analisarmos o princípio da eventualidade, que é de suma importância, que se aplica tanto ao processo civil quanto ao processo do trabalho, temos agora uma obrigação para continuar esse entendimento. É um princípio bastante conhecido. Alguns denominam princípio da impugnação especificada. Alguns outros chamam princípio da impugnação específica. A maioria da doutrina utiliza o princípio da impugnação especificada. Professor, o que é que quer dizer isso? É que o reclamado, o réu na reclamação trabalhista, ele vai ter que impugnar especificadamente, ponto a ponto, todos os fatos e pedidos apresentados pelo reclamante e autor na petição inicial. Ele não poderá apresentar uma defesa genérica. Aquele fato que não foi impugnado, aquele pedido que não foi impugnado, poderá se tornar incontroverso. E isso ser totalmente prejudicial ao reclamado, porque ele perdeu a oportunidade de assim fazê-lo, porque o tempo passou, o momento era aquele, era a contestação. Ele perdeu o momento de alegar em um momento posterior, em virtude da preclusão temporal. O tempo passou, o tempo de alegar passou. Mas, professor, é possível haver uma brecha onde não se aplica necessariamente o princípio da impugnação especificada? Sim, está lá no artigo 302 do Código de Processo Civil. O artigo 302 do Código de Processo Civil, ele diz de forma clara que cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, ou seja, princípio da impugnação especificada. Presume-se verdadeiros os fatos não impugnados, ou seja, se o réu não impugnou especificadamente cada fato e pedido, esses fatos e pedidos serão presumidos como verdadeiros, salvo em 3 situações. Olha as 3. Se não for admissível a seu respeito a confissão, ou seja, mesmo não havendo a impugnação especificada, não for admitida a confissão. Segundo, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considerar da substância do ato. E um terceiro tópico importantíssimo. Se a defesa do réu, de forma geral, ela impugnou, ela contestou os fatos e os pedidos apresentados pelo reclamante, também não há que se falar em confissão por ausência de impugnação especificada. É o que diz o inciso 3º. Se estiverem em contradição com a defesa. Ou seja, se as pretensões, se os fatos alegados na inicial estiverem em contradição com a defesa, considerada a defesa em seu conjunto. Porém, prestem atenção. Nós sabemos já que existe o princípio da eventualidade. Imaginemos em relação ao reclamado. Reclamado, toda matéria de defesa você tem que alegar em um único momento. É na contestação, porque o nosso ordenamento jurídico não admite contestação por etapas. Reclamado, você tem que impugnar especificadamente cada fato e cada pedido alegado pelo autor na sua petição inicial, sob pena de serem presumidos como verdadeiros. Salvo essas 3 hipóteses que relatamos. Quando não se admite confissão, quando o autor não junta um instrumento público que é essencial para a comprovação do seu ato, ou quando a petição inicial ela está englobada defensivamente pela defesa em seu conjunto. Porém, nunca esqueçam do que eu vou falar. Existem 3 hipóteses em que o réu não precisará apresentar uma defesa impugnando especificadamente cada fato e cada pedido alegado pelo autor. É possível, nesses
três casos, se apresentar uma defesa de forma genérica, o que vai de encontro à regra. Quando é que isso pode acontecer, professor? Quando for um advogado dativo, quando for um curador especial ou quando for o Ministério Público. Quando forem esses três que forem elaborar uma defesa, essa defesa que venha a ser elaborada por um advogado dativo, aquele que foi nomeado pelo juiz, ou por um curador especial, ou pelo Ministério Público, esta defesa não precisa impugnar especificadamente cada fato e cada pedido alegado pelo autor na petição inicial. Isto é uma exceção à regra. A regra é que se aplica o princípio da eventualidade e da impugnação especificada. Pessoal, prestem atenção nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil e também no artigo 769 da CLT, que vai permitir que o princípio da eventualidade seja aplicado ao processo do trabalho em virtude da omissão da CLT. Esses dois princípios são cobrados com muita frequência. E você que for fazer parte de concurso público, que você for atuar no dia a dia forense, esses dois princípios têm que estar aqui, ó, memorizados na cabeça. Então estudem. Vamos lá? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal Revisando o Direito. Essas dicas estou trazendo de forma sucinta para tornar o assunto que às vezes parece ser tão complicado, mas ele é tão simples. Só basta você querer associar os tópicos que são trazidos pela CLT de forma mais clara. Desejo a vocês tudo de bom e bons estudos, viu? Não pare por aí. Tá chegando final de ano, fecha, estudinho, mas é bom a gente comer um pouquinho. Mas depois de comer um pouquinho, ó, vamos tirar um tempinho para estudar? Sempre é bom. A gente só faz crescer com isso, ok? Forte abraço e fique